Por que os narcisistas controlam e não amam? Por que eles consideram as pessoas como troféus? Se vocês quiserem saber o que move o imaginário do narcisista, fique conosco após o sinal da vinheta. O interessante quando falamos sobre imaginação, o que é imaginação? Na maioria das vezes acreditamos que é um devaneio da mente, é um sintoma da fantasia, né? Temos o desejo e fantasiamos esse desejo. E muitas das vezes essas fantasias se tornam obsessões. Mas o que é, na verdade, obsessão? A obsessão, na maioria das vezes, é um pensamento que é totalmente intrusivo, perturbador, que não te deixa em paz. É aquela frase, sabe, que entra na sua mente e vai te atormentando até que você faça algo que muitas vezes foge, né, da lógica e que você sabe que é errado. Então nós somos conduzidos, por exemplo, pela nossa consciência, pela razão, ou então como, né, diria Sigmund Freud, né, o superego, né, o valor social, nós não fazemos, né, porque temos medo de ser coibidos quando tentamos realizar as nossas vontades, porque muitas vezes temos fantasias que são totalmente intrusivas, tá? E muitas vezes elas também nos desestabilizam. Mas em questão do manipulador e do narcisista, como é que funciona a mentalidade dele? O interessante é que dentro da mentalidade, né, a obsessão que ele tem é uma espécie de pilar. Ou seja, as pessoas para ele são como troféus, tá? Então, a obsessão ela vai surgir do quê? Ela vai surgir após uma necessidade incontrolável de obter aquela coisa. Ou seja, ele não ama essa coisa, ele não ama essa pessoa, ele ama o desejo que ele tem sobre a pessoa, sobre o objeto e sobre as coisas. É por isso que depois, quando ele conquista algo, ele entra em um processo de desvalorização. Porque amamos as coisas não porque aquilo que elas são, mas por aquilo que elas nos oferecem, né? Arthur Schopenhauer ele diz o seguinte, em que o ser humano ele sempre descamba, né, entre o desejo e o tédio. Quando o desejo não é realizável, a fantasia, por exemplo, o apimenta ainda mais, o que torna a pessoa muitas vezes, né, obsessiva. Mas quando a pessoa consegue realizar todos os seus desejos, também pode ser uma das suas maiores derrotas, porque a pessoa vai entrar nessa espécie de tédio. Então, né, de acordo com a visão de Arthur Schopenhauer, o ser humano ele está cambaleando, tá, entre o desejo e o tédio. O narcisista, por exemplo, ele sempre vê as pessoas como uma extensão de si mesmo. Qualquer pessoa. Ele não tem afinidade. É por isso que quando ele está totalmente obsessivo, ele é totalmente impulsivo, ele é incansável, ele age como uma espécie de stalker. Porque quando ele faz isso, ele não está pensando na pessoa que ele quer conquistar. Ele está pensando no desejo dele de ser desejado, que não está sendo satisfeito. Então é por isso que ele se torna totalmente obsessivo. Então é um estado mental no qual a pessoa é dominada pelos próprios pensamentos e desejos que são intensos, tá? Destrutivos e compulsivos. Porque ele pensa da uma seguinte maneira: se você não me tem, também você não terá mais ninguém. Um outro aspecto também muito interessante, porque que o narcisista é totalmente obsessivo, é o controle da narrativa. Ele distorce fatos, tá? Reescreve a realidade para manter tudo sobre o domínio. O que acontece? Quando ele conquista uma pessoa, essa pessoa já é uma espécie de troféu para ele.
ele não pensa nessa pessoa como uma individualidade. Essa pessoa para ele não tem individualidade, não tem personalidade, não tem caráter. É uma coisa que é totalmente inanimada. Então, por isso que quando essa pessoa pega ele fazendo atos ilícitos e coisas que ele prometeu, na verdade, ele não consegue cumprir, ele sempre chamará essa pessoa que ela está vendo coisas, está imaginando. Mas por que que o narcisista ele faz? Você tem que pensar no seguinte: a mente dele funciona como se tudo conspirasse contra ele. Por mais que ele esteja fazendo algo errado, para ele é totalmente justificável. Ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Ele tem a informação, mas ele não tem, por exemplo, o sentimento, a emoção que repousa na razão. Sabe quando você está fazendo algo errado e você sabe, e você fica com essa consciência pesada, algo que te atormenta? Ele não tem isso, ele pode fazer, ele sabe que é errado, mas não há nada que o atormente. Por quê? Ele sempre pensa, tá, no seu próprio domínio, mas muitas vezes, como ele não domina também os próprios desejos, ele vive atormentado pelas próprias fantasias que ele tem. Então é por isso que ele sempre tenta encontrar uma forma de conteúdo, uma forma, por exemplo, que tenha coerência dentro da sua narrativa, mas nunca terá, porque ele sofre, tá, de ausência de self. Então, quando ele utiliza do recurso que ele tem, por exemplo, que é a dissimulação, que é a natureza dele, na verdade, ele sempre usa, né, para conquistar tudo aquilo que ele deseja. Ele vê tudo aquilo como troféu e ele se sente no direito de tê-lo, de ter você que está nos escutando como uma espécie de troféu. Então é por isso que quando ele te persegue, à primeira vista, sendo você homem ou mulher, você acha bonitinho, mas depois você fica um pouco medroso quando essa pessoa não sabe obedecer e respeitar limites, porque para ele não há limites. O cérebro dele, tá bom? A parte do córtex pré-frontal, ela é totalmente limitada. Ele é mais guiado, né, pelas suas emoções, tá bom? Pelas partes, por exemplo, das amígdalas do hipotálamo, que rege o seu comportamento. Então ele trabalha muito com esse sistema de recompensa. Ele quer recompensa a qualquer jeito. Então ele não vê a sua individualidade, ele vê o desejo que ele tem sobre você, ele vê a sensação do desejo que ele quer ter sobre você. Então é por isso que quando ele te conquista, depois ele te descarta, e depois, quando ele tem esse desejo, ele volta para você de novo. Mas antes de, né, continuar com o tema, se vocês estão gostando do nosso tema de hoje, por gentileza, né, se inscrevam no nosso canal e comentem sobre o que nós estamos falando aqui, né? Por que que os narcisistas são tão obsessivos? O que que uma pessoa que foi obsessiva por você, que a princípio você achou bonito, mas depois que, né, se tornou uma espécie de dor de cabeça, um inferno mental. Então contamos, tá bom, com a sua participação. Você tem todo o direito, tá, de comentar, porque esse canal também é feito para você. E nós fazemos os vídeos toda segunda, quarta e sexta às 20 horas. Mas eu quero continuar, tá bom? Para o próximo tópico, que é muito importante. É por isso que eu peço que vocês fiquem aqui conosco. O interessante é que, se você fugir do narcisista, ele vai se tornar uma espécie de sombra, né? Porque a obsessão para ele é uma forma de manter o senso de manipulação e controle. Ou seja, se você não é dele da maneira que ele quer, ele vai te atormentar. Então, o stalker, ele sempre tem essa mania. Muitas vezes ele não consegue lidar, né, com um sentimento de rejeição. Então, por isso que ele totalmente persegue a pessoa, e ele sempre vai fazer de gaslight, né? Porque a pessoa não entende o quanto que ele ama essa pessoa. Por isso que ele persegue. Na mente dele, ele está tendo uma prova de amor, para você ver que a percepção dele da realidade, ela é toda distorcida. Então, aquilo que ele faz com essa mulher, né, que ele a persegue, liga mais de 30 vezes, sabe, vai atrás do trabalho dela, para ele é uma espécie de amor. Porque o amor para ele está numa sensação de domínio.
Domínio é amor, amor é subjugar, subjugar é controlar. Para você ver que tudo parece estar dentro, tá, desse ciclo. Então, quais são o mito, né, acerca, por exemplo, no qual os narcisistas são obsessivos e a realidade? Por exemplo, assim, que os narcisistas são apaixonados. As pessoas muitas vezes acreditam, nossa, eles são apaixonados, ele é muito dedicado a princípio, né? Mas você vê que isso que ele faz é uma espécie de maquiagem. Por quê? Eles são apenas obcecados pelo próprio ego, e você que é o espelho, né? Ele tem uma imagem endeusada de você, mas quando você frustra essa imagem que ele criou sobre você, aí você tem que aguentar. Então você vê que a culpa não é dele, a culpa é sua, né, na cabeça dele, tá? Que não atendeu os requisitos dele. Então é por isso que ele projeta tudo e faz uma inversão. Se ele trai, ele tem uma justificativa. Se ele faz algo errado, a culpa é totalmente sua. Você vê que ele inverte todos os papéis. Ele sempre vai fazer o quê? A vítima se tornar uma espécie de opressor. E muitas vezes a pessoa até mesmo acredita nisso, porque por tantas vezes que foi, né, manipulado pelo narcisista, a pessoa ela tem essa crença, tá bom? Muitas vezes de que ela é a maior culpada, mas não, viu? Porque a obsessão do narcisista, ela nasce no vazio existencial que ele tem. Então é por isso que quanto mais frágil o ego dele, tá? Mais ele precisa controlar todo mundo. Mas quais são os sinais que você pode perceber, tá bom? Desse stalker, né? Do narcisista que é ambicioso, porque a maioria são, tá? Eu falo das pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista. E nós também, por exemplo, temos uma espécie de narcisismo social. Ou seja, seria uma espécie de perseguição virtual, né? A pessoa sempre te vai, por exemplo, para onde você vai, né? Ela corre atrás de você, te persegue. Uma das coisas boas que você pode ver é uma série que tem no Netflix chamado You, né? Que fala de um stalker, né, que tudo que ele faz é totalmente justificável. Aquilo que ele faz é uma espécie de amor. E é uma série muito boa também, viu? E você também tem que prestar atenção no ciúme dele, que o ciúme dele é totalmente projetado. Ou seja, ele sempre tem uma neurose que você está atraindo. Então, se ele trai, é totalmente justificável. Então, essa voz que está na cabeça dele é dele, né? Então, ele sempre vai fazer o quê? Que é você que, por causa do jeito que você anda, com os amigos que você fala, com as amizades que você tem, é você que o está traindo. Mas ele faz isso, né, com esse ciúme que é projetado para te isolar das pessoas. E muitas vezes ele sabota, né? Sabota o seu futuro, o seu trabalho, os seus relacionamentos profissionais. Então, esse foi o tema de hoje, tá bom? Porque os narcisistas são tão obsessivos. Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações também, tá bom? E contem a sua história. Temos um vídeo aqui também falando, entrando na mente do narcisista, né? Porque não é só ele que é, não é somente a vítima que é presa dentro da mentalidade do narcisista, mas o narcisista também, né, se perde nas suas próprias teias. Então, quanto mais ele fala, mais contraditório ele se torna, né, e com isso ele perde ainda mais. É por isso que ele sempre usa do encanto, do charme e do gaslighting para fugir de suas responsabilidades, né, e falar que você é prioramente, né, o culpado de tudo. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.